Tá, bem-vindo de volta a mais um O. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, você precisa assistir, porque esse aqui é só a complementação das implicações sobre a historicidade de Adão que a gente ficou por fazer. Então, se inscreve no canal, liga o badalo e dá o legal. É isso? Beleza. Obrigado, John. Quarta coisa, a historicidade de Adão também explica a pecaminosidade humana, explica o que nós fazemos por causa daquilo que Adão fez. Existe essa solidariedade dentro da humanidade, e essa solidariedade dentro da humanidade, como a gente próprio, a gente vê aí, acontece entre seres humanos. Há muito daquilo que nós somos, isto é ligado a Adão, muito daquilo que nós podemos ser, também é ligado a Adão e não ao restante da criação. Textos claros como Romanos capítulo 5, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Não é só uma percepção arquétipa, Adão como nosso representante. Existe uma solidariedade, Adão como nosso representante perfeito, isso é, ele um homem humano como nós, ele como um ser humano, ele como cabeça, ele ligado aos seus descendentes. Remover a historicidade de Adão acaba afetando de alguma forma a explicação bíblica que nós temos para como o pecado entrou no mundo. Na realidade humana, nós explicamos o mal moral, explicamos o pecado do homem por causa de uma queda histórica de Gênesis capítulo 3, uma desobediência declarada ao mandamento de Deus, de alguém que havia sido criado perfeito um tempo antes, o nome dele é Adão e da sua esposa era Eva. Então remover isso e transformar isso num mito, outras coisas assim, acaba atrapalhando a compreensão que nós temos da Escritura a respeito do mal, como nós vemos aqui. Não somente o mal moral do homem, mas também como o mundo ficou quebrado. Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por tua causa. Adão desobedece. Paira sobre a criação uma maldição por causa da desobediência daquele que deveria cuidar, proteger e ser o representante divino no meio dessa criação aqui do cosmos. Então, todas as vezes que nós removemos ou sugamos a historicidade de Adão, as outras coisas, é como um efeito dominó. Nós atrapalhamos outras coisas. E a compreensão histórica a respeito da entrada do pecado, da explicação da nossa pecaminosidade, ligada à historicidade também de Cristo, tudo isso está ligado num fio apenas. Cortar um é acabar atrapalhando todos os outros. A quinta implicação que eu vejo, essa é bem prática. Quando o homem ele atrela a sua origem a um ancestral comum com os bichos e os animais, o homem passa a ser simplesmente o produto de um processo natural, histórico, diacrônico, e assim a gente se tornou o que é, mas a gente não é tão diferente dos animais. E aí comportamentos, principalmente ligados à nossa identidade sexual, são influenciados e afetados. O que explica por que um homem é homem, por que uma mulher é mulher, macho e fêmea, não é o resultado de um processo e tal, não foi isso. Gênesis capítulo 1 e 2 expressa que foi intenção divina criar homem e mulher desde o início, pronto e feito para se complementarem. Então aqueles que abrem a porta para ser uma representação, ou que o processo evolutivo diacrônico, eles vão ter uma dificuldade de explicar por que a família deveria ser do jeito que é. Para onde é que a gente vai? Para dizer que a família, entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea e a sua prole, deveria ser assim. Ou que homem e mulher é o melhor para a manutenção da sociedade, manutenção da ordem, para proliferação da espécie. A gente vê isso da onde? Porque se foi um processo, se não foi organizado, se não foi dirigido, e se foi dirigido, a gente não sabe muito bem como foi, porque embora tendo escrito daquela maneira, pode ter sido completamente diferente. A gente constrói a nossa teologia
de uma identidade sexual humana de macho e fêmea na areia ou na imaginação dos homens sobre como as coisas podem ter acontecido no passado distante, há muitos milhares de anos atrás. Então, parte das dificuldades que nós encontramos hoje da revolução sexual nada mais são do que o homem deixando de ser aquilo que foi criado para ser na sua origem e modificando essa origem divina e instantânea como macho e fêmea, como sendo o produto da evolução, apenas um processo normal, gerando macho e fêmea como estão agora. E não foi assim. O homem foi criado de uma perspectiva divina, para realizarem aquilo que podem, para se complementarem. É assim que Paulo vê. Lembra em 1 Coríntios capítulo 11? Ele tenta explicar a respeito de autoridade, de respeito entre homem e mulher. Para onde ele vai? Ele vai para Gênesis, é o relato da criação. Deus fez assim. A ideia de liderança dentro da igreja, por que mulheres não deveriam ser pastoras? Não tem nada a ver com capacidade, com habilidade, com as competências. Tem a ver com a ordem criada, estabelecida. Mas se são processos naturais, então não tem balizas para a gente dizer como as coisas devem de fato ser, porque as coisas seguiram o seu curso. E não existe nada determinante ou definitivo. Em outras palavras, existe uma remoção deliberada da autoridade de Deus por meio de sua palavra para dizer como as coisas devem ser. E aí isso nos leva à nossa última crítica. Remover a criação do homem como um ato dirigido, instantâneo, acaba atacando o valor da humanidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e parte do que isso significa é a diferença entre homens e animais. Os homens não estão numa escala superior por progresso evolutivo. Os homens saltaram de lá para cá só na cabeça do Craig. Os homens foram criados como são, prontos por um ato milagroso da parte de Deus no início. E é isso que constitui ser imagem e semelhança de Deus. Capacidade de representar o grande Deus nesta criação e representá-lo bem, e capacidade de exercer autoridade e governo sobre as outras criações, sobre os bichos e os animais. Não porque é o melhor deles, não porque é o primeiro entre iguais, mas porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqueles que diminuem a historicidade de Adão acabam diminuindo também o valor intrínseco da humanidade, que encontra o seu valor não nas competências e capacidades de fazer qualquer coisa que os animais outros não fazem, mas por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, por ter sido desenhado com uma origem e com o objetivo de retornar para Deus, de voltar para Deus, de adorar o seu Criador. É isso que Paulo fala. Lembra quando ele está pregando em Atenas, em Atos capítulo 17? De um só, isso faz parte do Evangelho, de um só fez toda a raça humana. Ele está falando de Adão, sem dizer o nome. Mas a história dele é a história dos atenienses. Não importa o que eles creem ou deixam de crer. De um só fez toda a raça humana para habitarem na terra. Colocou essa eternidade no coração dos homens. Mas a historicidade de um homem explica esse valor, essa história comum que nós temos com os atenienses em todos os lugares. Fomos criados por Deus, de maneira instantânea viemos de um só e temos que retornar para Deus por meio de um homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que pregam contra a historicidade de Adão causam desserviço ao cristianismo, por todas essas implicações. Não é uma questão simples como sem corolários, como achar que é irrelevante se anjo tem pena de ganso ou pena de pato, não tem pena como se tem. Não é uma coisa irrelevante como essa. Isso afeta a ortodoxia, sim, afeta a ortodoxia. E mesmo que não impossibilite a salvação de alguém, vai atrapalhar a maneira como ele interpreta Deus,
como ele interpreta o homem, como ele vê a si mesmo, como ele vê a vida, como ele vê o propósito da vida. Por isso, eu encorajo a você a ler a Escritura de uma maneira natural e compreender, se juntar a Moisés, Lucas, Paulo e Jesus. Porque houve um Adão, houve uma Eva. E por causa disso, você tem valor diante de Deus. E mesmo que o seu primeiro pai, Adão, tenha pecado e você tenha herdado isso dele, em Cristo, o segundo Adão, você pode ter o perdão dos seus pecados e retornar a sua amizade com Deus. Então vamos festejar o fato de que Adão existiu. A gente está ligado com ele de várias maneiras. Você não precisa se desassociar dele para se unir com outros seres, tá bom? Então vamos para frente.